Estamos aqui para mais um RH Cast, né? E eu me chamo Adriene. E aqui a gente fala o que muita gente pensa, mas poucos têm coragem de dizer. E novamente estamos com ela, né? Que hoje é referência em gestão de pessoas, RH e liderança, né, Ivana? Tudo bem? Vamos conversar, então. Ivana, eu preparei algumas perguntinhas aqui. E eu quero começar perguntando quais são as 3 principais competências que você acha, na sua visão, que o RH tem que ter para influenciar a direção. Primeira coisa é o posicionamento. Posicionamento, planejamento e foco em resultados. Vou explicar cada um deles. O posicionamento, ele tá muito ligado à mentalidade do profissional, nas crenças dele. Tem gente que acha que posicionamento é só uma imagem, mas posicionamento é muito mais do que uma imagem, né? Claro que é importante a imagem, a forma como você se veste, mas o posicionamento está muito na tua postura, no teu tom de voz, na forma que você passa confiança naquilo que você fala, né? Se você acredita naquilo que está falando. Então, o posicionamento, ele tá ligado a muitas coisas internas. Então, se você é um RH inseguro, como é que você vai influenciar a direção? Você tem que trabalhar essa habilidade dentro de você, a segurança, né? Se você é um RH que você mal acredita nas coisas que você está falando, você não vai conseguir influenciar a direção, né? E daí é onde entra os outros dois. Também de nada adianta você ter um baita posicionamento, se comunicar legal, querer convencer, acreditar, se você não planejou, se você não leva as coisas escritas, os processos, e se você também não tem foco em resultados. O que é o foco em resultados? É você entender qual é o objetivo do negócio. Você vai querer também... Então, assim, uma tá ligada à outra. De nada adianta você ter posicionamento se você não faz as coisas alinhadas à empresa, que é o foco em resultados. Aí não adianta você querer fazer as coisas alinhadas na empresa, mas você não tem posicionamento, você não sabe se comunicar, influenciar, convencer. Não adianta ter os dois se você não tem um planejamento claro, mostrando ali as etapas, o caminho. Então eu acho que essas realmente são as 3. Precisa ter os 3 para realmente ser influente, conseguir ter voz e impactar os decisores. E como que a pessoa, o profissional ali de RH, ele pode saber qual é o foco, o objetivo da empresa? Então, isso aí, ele precisa ter uma conversa de alinhamento com o seu gestor, com o seu diretor. E entender o que efetivamente esse diretor espera dele. Ele tem que conversar com esse diretor, ou talvez eu geralmente, assim, se eu não tenho acesso ao diretor, eu já vou direto no gestor comercial. Qual é a meta? Legal. Onde a empresa quer chegar agora, nesses próximos 3 meses, 6 meses, 1 ano? Tem plano para 5, para 10? Então, o RH precisa entender do negócio. Muitas vezes o RH não sabe nem o número da empresa. É um gerente de RH, mas não sabe qual é o objetivo, qual é a meta. Tá batendo a meta? Tá tendo lucro? Não tá? Então, eu vejo que é isso. O RH não pode focar só no processo do RH. A não ser que você seja um estagiário, um assistente. Mas se você quer crescer, quer subir, quer ter sucesso, quer liderar, ou enfim, quer um salário maior, você tem que pensar maior, você tem que sair ali da caixinha só é só a ferramenta. Não. Sim. Como que eu posso influenciar, impactar? E pra mim, né, pode ver que meu olho brilha, pra mim o legal tá aí. Você fazer um trabalho que você vê que tá impactando lá. Diretamente. O trabalho de várias pessoas, não só do seu departamento. Muito legal essa visão. E quais são os erros mais comuns, assim, que você percebe, que impede hoje um RH de se posicionar dessa forma, como estratégico? Eu vejo assim, o primeiro é se colocar no papel de vítima. Não dá, que não dá, não vai mudar a cultura, o governo... Tá. Esse é o contexto que nós temos. Nós temos realmente uma cultura no Brasil de que o RH faz tudo. Né? Então, tudo que ninguém gosta de fazer, dá pro RH. Vai desligar alguém? Manda pro RH. Tem um cachorro no pátio? Chama o RH. Chegou uma visita, não sabe pra quem é? Vai no RH. Chegou uma visita. O que o RH tem a ver que chegou uma visita? O RH tá sabendo da visita? Eu não sei. Eu vejo isso muito acontecendo nas empresas. O carro quebrou, chama o RH. Alguém morreu, chama o RH. Tá, ok, mas o que realmente é o papel do RH nesse negócio todo? Eu tenho que focar na minha função, né? Então, eu tenho que focar nos meus resultados, o que a empresa quer. Né? É esse ponto que eu digo, não é seguir o fluxo, sabe? É realmente pensar
a empresa quer isso, como que eu faço para chegar lá? Parar de se colocar no papel de vítima. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Toda empresa que eu chego para prestar consultoria tem geralmente essas mesmas demandas. Ah, não, vai demitir, manda pro RH. Sabe? Então eu já passei muito por isso nesses 20 anos. Tipo assim, eu vou lá, faço um trabalho, estruturo tal. Daí tá pronto, vou para outra empresa. Chega lá de novo, café é do RH, demissão é com o RH, manutenção é do RH, velório é com o RH. Daí eu vou lá, não é assim. Então assim, se eu fosse me colocar no papel de vítima, eu pararia de trabalhar com o RH. Então, na realidade, eu sempre chego, beleza, é assim, esse é o contexto. Então, vamos aos pouquinhos mudando esse contexto. Beleza, vou cuidar do café aqui, beleza. Tô cuidando do café, da temperatura da cafeteira. Mas daqui a pouco eu já tô fazendo um projeto interessante e já tô influenciando o gestor que o café não é papel do RH. Sabe? Que bota outra pessoa para cuidar do café, uma faxineira, terceiriza, sei lá. Então, não posso ficar nesse papel de vítima. O segundo erro é não entender de números, achar que porque trabalha na área de humanas, não precisa medir e mostrar. Precisa medir e mostrar. Se você não medir e mostrar, não vai ter voz. Não vai alcançar quem decide. Vai ficar só ali. Não vai ter a validação. Exatamente. Vai nadar, mas vai morrer na praia. Não vai ter essa validação, não vai ter a promoção, não vai ter o reconhecimento. E vamos dizer, não ser vítima é um erro, não trabalhar com planejamento é um erro. E outro erro também que eu vejo no RH é muitas vezes esperar que a situação mude para depois eu mudar. Isso não acontece em todos os aspectos da nossa vida. A situação só vai mudar quando eu mudar primeiro. E olha que eu demorei a entender isso, sabe? Eu fiquei uns 3 anos patinando no RH no início, porque eu queria que a empresa mudasse. Que a minha chefe mudasse. Mas quando eu percebi que quem precisava mudar era eu, daí sim, ali eu comecei a me tornar um RH de resultados. Aí começaram a vir 36% de aumento, cargo de coordenação. Mas só que a maioria das pessoas ainda fica no fora, não no dentro. Você falou ali, né, que às vezes chega na empresa, daí tem essas demandas que vêm pro RH, né? Como você... É muito essa questão do posicionamento, né? Mas não dá a entender que, tipo, não, agora o RH não quer trabalhar? Tipo, tirar tudo do RH, tá? Vai tirar o café? Vai tirar essa parte do velório? Tá, como assim? Como que é, tipo, essa comunicação de falar até pros outros gestores, liderança, até mesmo os diretores que são acostumados, né? E como você mesmo falou, já é uma cultura, né? Ah, não, é o RH que tem que ir no velório, é o RH que tem que demitir, é só o RH que tem que dar feedback, né? Como que é fazer essa transição? Realmente é um processo, como eu falei, eu entro, né, acabo vendo que tem um monte de coisa ali que o RH faz que não é função do RH, e como que eu vou mostrar isso, né? Como que eu vou tirar essas pastas dali? Sem ser arrogante, sem ser, eu não vou fazer. E também sem passar essa imagem de que eu sou bracinho curto, não quero trabalhar. Isso, muitas das minhas mentoradas falam, tá, mas se eu disser não, daí? Então, a primeira coisa eu entendo, por que aquilo ali tá com RH? Por exemplo, vamos citar um exemplo ali da manutenção do carro. Por que é o RH que está cuidando da manutenção do carro? Ah, não sei. Geralmente as pessoas não sabem. Sabe? Tipo assim, alguém teve a ideia e jogou lá isso pro RH. Tá, quem é aqui nessa empresa que gosta de carro, que tem afinidade, que de repente teria condições de assumir essa responsabilidade? Geralmente já surge um nome mágico. Ah, o fulano? E aí eu vou lá articular. Ô fulano, olha só. A manutenção de carros hoje é com RH e assim, acontece tantas vezes por mês. Então, tudo isso eu vou mapear antes, né, de falar com a pessoa. Tu conseguiria assumir esse papel? Então, muitas vezes a pessoa diz não. Outras vezes a pessoa diz, quero. Às vezes acontece, quero, gostaria. Ou às vezes a pessoa diz, não posso, tem que ver com o meu gestor. Eu digo, não, beleza, mas se eu falar com o teu gestor e ele aprovar, tu conseguiria dar uma mão? Tu conseguiria assumir e tal? Vendo que para te crescer aqui na empresa tem que, né, assumir mais resultados. Hoje, e explico, né? Hoje isso Sim. Tá com RH, não entendo nada de carro, como é que eu e as minhas lideradas vão cuidar de carro, né? Se eu mesmo não entendo. E daí eu peço ajuda, né, pra pessoa. Daí se a pessoa realmente baixa o pé e diz que não quer, a gente tenta outra. E daí depois de tudo articulado já, aí eu faço um procedimento e levo pra direção. Hoje isso aqui tá com RH, a gente não tem competência técnica pra isso aqui. Isso aqui, fulano tem competência técnica. Tem toda uma estratégia. Já falei com o fulano, já falei com o diretor com o gestor dele, já, sabe? Daí eu já chego lá e pro diretor só dizer sim. Com a coisa pronta. Então, na maioria das vezes é isso. Ele sempre diz sim. Às vezes não. Eu guardo o procedimento,
Vou dando resultados e cuidando da manutenção junto, até que num outro momento, quando meu vínculo estiver maior, eu venho de novo. Olha só, lembra? Isso aconteceu comigo uma vez a limpeza. A limpeza era a pasta do RH. Eu levei 9 meses para conseguir convencer o diretor a tirar essa pasta do RH e passar para um outro supervisor. E o supervisor queria, tá? O supervisor queria pegar a limpeza para ele. E o diretor achava que não. Que era o RH que tinha que cuidar da limpeza. Eu falei, não, ok, então tá bom, vai ficar assim por enquanto. E depois eu fui mapeando quanto tempo a gente gastava com a questão da limpeza. E daí eu consegui ver que de 30% a 40% do tempo de uma analista de RH ficava voltado às questões da limpeza. Do café, do banheiro, de gerenciar as faxineiras, né, serviços gerais, a guarita, e a limpeza dos vidros, porque tinha que fazer. Então, assim, quando eu cheguei com isso e mostrei para o diretor, ele falou, não, realmente, não dá. Que legal. Agora, se você chegasse já dizendo, não, eu não vou ficar, já iria ser literalmente um posicionamento bem ruim, né? Iria causar um atrito, né? E totalmente diferente dessa estratégia que você falou, né? De literalmente ter essa articulação, essa estratégia. É isso que eu faço no meu programa de mentoria, de estar sempre acompanhando os RHs. Porque aqui a gente falou algumas situações, né? Mas infinitas situações acontecem no dia a dia do RH. Né? Então, muitas vezes, um RH que não tem maturidade, essas coisas vão minando a mente dele. Tipo, ai, tentei e não consegui. Ai, tentei e não consegui. Muitas vezes ele pensa até em desistir da profissão. E tudo por falta de um direcionamento. Por falta de não entender que nas empresas as questões são processos. Às vezes demora, às vezes não é na primeira tentativa. Né? E às vezes a gente vai ter que engolir um sapo e continuar trabalhando e fazendo aquilo ali, mas que depois vai mudar. Né? Então, assim, é a importância mesmo de ter um direcionamento, porque, como eu falei, eu patinei 3 anos no início e não precisava, talvez. Sim. E, Ivana, como é para você liderar uma equipe de RH e DP? Olha, liderar uma equipe de RH e DP também não é nada fácil. Porque você lida com essas crenças do RH, sabe? Então, geralmente, quando eu chego numa empresa e pego uma equipe para liderar, a equipe ela já vem acostumada nesse estilo do RH operacional. Do RH tradicional, que passa o dia resolvendo urgências, fazendo recrutamento e seleção e mal uma integração. Então, eu também começo a trabalhar a mentalidade dessa equipe. Começando, revendo toda a descrição de cargos. E se não tem, eu vou fazer a descrição de cargos da minha equipe. Então, assim, não adianta eu querer aplicar a descrição de cargo na empresa se a minha equipe nem tem, né? Então, eu vou ver o que cada uma faz, eu vou dar feedbacks para elas, né? Geralmente são mulheres, mas às vezes já teve homens também, já tive liderados. Inclusive, hoje eu tenho. Então, eu vou trabalhando feedbacks mensais, né, nessa equipe, junto com esses feedbacks, vou construindo a descrição de cargos de cada um, né, e batendo na mentalidade, assim, aqui a gente tem que dar resultados, a gente trabalha aqui pelo negócio, né, para a gente conseguir benefício para as pessoas, a gente tem que primeiro a sustentabilidade do negócio. E isso é uma quebra de paradigma. Porque muito RH acha que não, primeiro a pessoa. Só que se o negócio não tiver lucro, vai todo mundo embora. Não vai ter uma pessoa ali. Então, primeiro, a sustentabilidade do negócio está sendo sustentável. Então, agora vamos pegar esse lucro e vamos repartir. Vamos transbordar isso para os colaboradores. Legal. E costuma, assim, existir rixa entre RH e DP? Muita rixa entre RH e DP. O que se faz? Eu acho isso incrível. Enquanto você podia estar gastando a sua energia para vencer juntas, Parceria, tem né? muito RH que gasta energia querendo minar o DP e o RH e um dizer que é melhor que o outro e tal. Para mim, RH e DP tem que trabalhar juntinhos, de preferência sobre a mesma gestão. Então, se eu entro numa empresa que tem gestão separada, é muito mais difícil fazer os projetos rodarem, tá? Se a gestão é a mesma, as coisas rodam com mais facilidade. Então, eu indico para todo empreendedor RH e DP sobre a mesma gestão. A não ser quando a empresa tipo, tem 1000 funcionários. Aí já tá na hora de separar, elas vão ter o mesmo diretor e 2 gestoras. Mas, infelizmente, muita gente ainda fica nessa disputa, né? Não entendendo que RH e DP tem que caminhar junto. São funções diferentes, mas uma complementa a outra. Por isso tem que caminhar junto. É igual contabilidade fiscal.
Né? RH e DP. Outra coisa que eu acho muito interessante é que muitos RHs hoje fazem RH e DP. E muitas vezes eles se punem por isso. Ai, meu Deus, estou aqui fazendo os dois, né? O que eu indico? Verbaliza para a empresa qual dos dois você quer ficar e pergunta para a empresa se tem possibilidade. Por exemplo, aqui eu trabalho no RH e DP, mas eu gostaria de ficar só com o RH. Gostaria de executar só funções do RH, gostaria de liderar. Se gostaria de liderar, eu já vou dizer, se especializa nas duas áreas. Para fazer a gestão dos dois. Daí você vai ser uma profissional mais completa e mais influente. Né? Se você, não quero liderar, mas quero trabalhar só no DP, verbaliza isso para a empresa. Daqui quanto tempo eu consigo assumir só DP? Ou daqui quanto tempo eu consigo assumir só RH e vocês contratarem outra pessoa? Ou melhor ainda, uma pergunta-chave. O que eu preciso fazer aqui para que vocês me dêem o cargo de liderança? Legal. É bem a questão do posicionamento, né? E como é ser gerente de RH? Para mim é maravilhoso. Eu acho que ser gerente de RH é desafiador, mas ao mesmo tempo é uma posição extremamente que faz a diferença na vida das pessoas. Assim, me traz uma realização enorme de poder ver que o meu trabalho gera impacto, às vezes, em 300 pessoas. Legal. Sabe? Que, às vezes, alguma coisa que eu vou falar para aquele diretor, ele vai sair da sala e vai dizer, realmente, eu estava fazendo errado. Eu vou mudar a partir de agora. E eu sei que aquilo ali vai melhorar a vida de muitas pessoas. E, às vezes, não é nem aumento de salário. É uma postura, é uma atitude, é um aspecto cultural dele que acaba impactando a cultura da empresa. Então, eu acho que é uma profissão extremamente realizadora. É desafiadora e muita gente acha ela pesada. Né? Esses dias até uma pessoa falou pra mim assim, tu é a primeira gerente de RH que eu conheço que é equilibrada emocionalmente. Eu falei, meu Deus, mas quem é que te liderou? Daí ela falou, né, contou assim as histórias, eu falei, não, realmente. Mas por quê? Porque se a pessoa não tiver assim essa visão estratégica, ela acaba sobrecarregando, sendo um gerente que executa muito o operacional, né? Não que um gerente não vai executar o operacional, mas sendo um gerente meio que invisível, meio que ninguém dá bola. Sem voz. Sem voz. Entendi. E hoje, assim, se você, com toda a sua experiência, todas as suas bagagens, né? Qual é o conselho, assim, literalmente se colocar no lugar de uma pessoa que vai assumir esse cargo de gerente de RH. Eu vou assumir esse cargo. Qual é a primeira coisa que tu faria, assumindo um cargo de gerente de RH? Primeira coisa que eu faria seria uma conversa de alinhamento com o meu superior imediato sobre o que ele espera de mim na função. Com base nisso, eu iria elaborar um plano de ação para a área. Primeira coisa. Segunda coisa, eu estabeleceria uma planilha de metas, reuniões de equipe semanais, feedbacks mensais, como eu falei ali, descrição de cargos para todo mundo, analisaria a descrição de todo mundo da minha equipe, ia sentar com cada um e descobrir qual o sonho, a pretensão de cada um. Bastante trabalho. Pois então. Mas a primeira coisa era o plano de ação. Entendi, legal. E você, como gerente de RH, já teve problemas com outros gerentes? Sempre. É mesmo? Como é que funciona, assim? Qual que geralmente são os setores, assim, que mais dá atrito? Geralmente é o setor que tem mais vagas em aberto. Tá. É aquele setor que muitas vezes não performa e põe a culpa no RH. É porque o RH não está fechando as vagas. Mas é meio que um looping. O RH fecha a vaga, o setor não performa bem com as pessoas vão embora. Daí o RH fecha a vaga e daí tá sempre naquele ciclo, né? Então, muitas vezes, esse gestor, ele vai gerar atrito com o RH, né? Daí, o que eu faço? Eu procuro me aproximar desse gestor. Muitas vezes, fazer a seleção junto com o gestor. Ou, hoje, assim, né? Gerenciando, eu quase não faço seleção. Mas, por exemplo, eu tenho a minha analista. Então, eu indico. Vai lá, senta com ele uma tarde, faz a triagem com ele. Porque muitas vezes ele não acredita que de 200 pessoas tu consegue tirar 10. Ele não acredita. Ele não acredita que dessas 10 que tu entrou em contato, às vezes nenhuma responde. Então eu digo, vai lá, faz o trabalho junto com ele. Chama ele.
a gente senta com ele, a gente dá feedback para ele, ou ela, né? Já tive problema com gestoras mulheres também. Então, assim, eu tento estreitar o meu relacionamento e mostrar, tipo, eu chamo isso de psicoeducação. Mostrar para o outro qual é o processo que tem por trás. Por que a vaga não tá fechando, né? E isso, às vezes, não é só a vaga, né? É treinamento, mas, assim, geralmente, assumir uma posição de liderança vai ter forças opressoras. Vai ter pessoas com ciúme, vai ter, às vezes, pessoas da própria equipe com ciúme, Sim. vai ter gestor com ciúme, vai ter... É isso, né? Eu costumo ver assim, que Deus prometeu a terra, né? Mas ele deixou os gigantes lá, a pessoa teve que lutar com os gigantes. Sim. E quanto mais você cresce na carreira, vai ter alguns gigantes para você superar, né? E, como eu falei, se você tem um acompanhamento, se você tem alguém que te dá suporte, se você se cuida como RH, você consegue lidar com essas barreiras. O problema é querer resolver tudo, matar no peito sozinha. Né? Então, assim, hoje eu tenho essa facilidade, mas por quê? Eu tenho quase 20 anos fazendo psicoterapia, fazendo coach, tendo mentores, participando de programas de mentoria. Então, claro, hoje já é mais fácil para mim. Né? Mas mesmo assim, eu ainda busco mentores. E tem muita gente que tem ali 1, 2 anos de RH, assume uma gerência e acha que vai conseguir resolver tudo sozinho. Como eu falei, vai se sobrecarregar e vai achar que não é a função da vida. Mas na realidade, é a mentalidade que está errada. Entendi. E como você faz hoje para transformar as coisas subjetivas em algo objetivo, palpável, vamos se dizer? O RH, ele trabalha com muitas questões subjetivas. E realmente, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba trabalhando e não conseguindo medir e mostrar. Então, como que eu faço para transformar questões subjetivas em objetivas? Eu lanço essas questões numa planilha. Então, eu trabalho com planilhas. Tudo que eu faço no RH, eu tenho um indicador. Então, se eu faço PDI, eu crio um indicador de PDI. Quantos PDI eu atendi no mês? Quantas pessoas passaram pelo PDI? Quantas horas eu utilizei elaborando o PDI e ministrando o PDI? Né? Para quem não sabe, o PDI é Programa de Desenvolvimento Individual. Se eu faço avaliação de desempenho, quantas pessoas participaram pelo processo de avaliação de desempenho? Qual foi a média geral da empresa de nota na avaliação de desempenho? Então, tudo que eu faço, seleção. Nossa, seleção tem que medir, né? Entrei em contato com 300 candidatos, entrevistei 70, sabe? Então, tem que medir. Então, planilhas. Questões subjetivas são transformadas em objetivas através de planilhas. Eu até iria perguntar agora, né? Como que você faz para literalmente medir isso? Então, você utiliza planilhas? Planilhas. Claro que também a gente sabe que hoje já existem sistemas, mas a maior parte das empresas não tem sistemas. Sim. Então, é através de planilhas. Que hoje também é outra desculpa que às vezes alguns RHs usam, né? Não tem sistema, não tem como medir, né? Então, não tem mais desculpa. Não. Dá para medir até no papel. Faz fazendo xizinho assim, ó. Risquinho e mede. Oi, Ivana, e o que seria o Super PAC? Eu vi ali no teu perfil. O que é o Super PAC? Então, todas essas planilhas que eu utilizo nesses 20 anos de RH para medir todas as coisas, e não só para medir, mas para procedimentar. Então, modelo de código de conduta, procedimento, pesquisa de clima, avaliação de desempenho, onboarding, plano de ação, planilha de metas para gerenciar a equipe. Enfim, todos esses modelos que eu construí ao longo desses 20 anos, eu estou disponibilizando. As pessoas podem comprar esses modelos, adaptar a realidade da empresa delas e utilizar. Então, é uma mão na roda, né? Você não precisa ficar lá pensando do zero. Tipo, que projeto eu vou fazer tal? Projeto padrinho. Tem lá. E daí esses projetos, essas planilhas são todas editáveis. A pessoa consegue ir lá e editar. Sim, ela baixa no computador dela e edita. E ela tem que fazer isso, né? Editar conforme a cultura da empresa. Legal. Então agora, você que é RH, você não tem mais desculpa para mostrar os seus resultados, medir, né? E gerar resultado, né, Ivana? Que é uma coisa que você sempre fala. Então é isso. Chegamos ao fim de mais um RH Cast. Obrigada a todos que nos assistiram e até a próxima.